Diga isso comigo, por favor. Nem tudo que é bom aos meus olhos será bom para o meu futuro. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é Padrão de pensamento. Pensamento gera sentimento que, por sua vez, vai produzir um comportamento. O meu corpo, ele irá até o lugar onde a minha mente estiver. Diga isso comigo, por favor. A mente chama, o corpo obedece. Pensamentos miseráveis vão produzir para nós uma vida miserável. Pensamentos extraordinários vão produzir em nossas vidas uma vida, resultados extraordinários. Não são todas as pessoas que realmente sabem o que querem para a vida. E qual é o grande problema disso? Normalmente, quando uma pessoa não sabe o que quer, ela acaba terminando em um lugar que ela não gostaria de estar. Todos nós precisamos de uma visão muito clara para as nossas vidas. A partir do momento que você tem um alvo, fica muito mais fácil estabelecer alguns limites. Aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu preciso, aquilo que eu não preciso. Quando você tem isso muito bem definido dentro de você, você para de trocar propósito por propostas. Você já não aceita abrir mão de algo superior por algo inferior. Quando João Batista surgiu, ele apareceu pregando a seguinte mensagem, Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento é metanoia, ou seja, mudança de pensamento, uma mudança radical na direção. Diga isso comigo, por favor. Remorso é uma mudança rasa e passageira. Diga isso comigo agora dessa forma. Arrependimento é uma mudança profunda e permanente. Grande parte das pessoas vivem de remorso em remorso. Fazem, agem, falam, sofrem as consequências, choram, se incomodam, porém passam alguns dias e voltam a fazer as mesmas coisas. Se você deseja alcançar uma mudança permanente na vida, sem dúvida alguma, uma mudança permanente requer uma ação permanente. Em outras palavras, existem escolhas que eu vou precisar fazer todos os dias da minha vida. Não vai bastar eu escolher fazer aquilo naquele dia e não fazer mais, ou fazer naquele dia e depois de um tempo voltar a fazer de novo, e aí eu paro, e aí eu faço de novo. Isso não pode acontecer. Não tem como eu desejar, eu alcançar uma vida estável, sendo uma pessoa instável. E o verdadeiro arrependimento, ele só é possível quando o Espírito Santo entra em ação. É Ele que nos convence da necessidade de mudança e não só. É Ele que nos dá a capacidade para mudarmos. Mudança de pensamento, mudança na fala, mudança de comportamento. Para a minha vida ser melhor, diga isso comigo, por favor. Para a minha vida ser melhor, eu preciso ser melhor. Olhe para a pessoa que estiver mais próxima a você, do seu lado ou atrás, e diga isso para ela. Para a sua vida ser melhor, você precisa ser melhor.
um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor amigo, um melhor próximo. Eu preciso buscar esse crescimento constantemente. O arrependimento e a confissão do Senhor como sendo o nosso único e suficiente Salvador nos torna, sim, pessoas melhores, mas não do jeito que muitos pensam. A comparação, ser melhor ou pior, não é com base em terceiros. A comparação sempre vai acontecer com o nosso antigo eu. Todos os dias, por intermédio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, por intermédio do desejo de mudança, por intermédio de uma vida nos relacionando com o Senhor constantemente, nós temos a oportunidade de nos tornarmos cada vez melhores. É impossível melhorar sem fazer mudanças. E quando nós falamos sobre mudanças, muitas pessoas são extremamente resistentes a elas. Por quê? Mudar é chato. Mudar é desagradável. Mudar envolve abandonar muitas coisas que nós temos uma grande tendência a não querermos abandonar. Mudar é desafiar-se todos os dias. E quando nós falamos sobre mudança, é assim, ó. Diga isso comigo, por favor. Mudança parcial. Mais forte, diga isso. Mudança parcial não traz resultado completo. Mudança parcial não traz resultado completo. Mas eu mudei. Se você não mudou por inteiro, os resultados também não serão inteiros, não serão completos. Eu gosto sempre de fazer a seguinte analogia. Imagine uma pessoa que possui algum tipo de vício. Vício das drogas, por exemplo. Ela está habituada a usar drogas todo santo dia. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas assim. E eu sei que eu vou continuar a conhecer, mas eu também sei que eu vou ver muitas libertações. Agora pega essa pessoa que diz, eu melhorei. Agora ela só usa drogas dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. De certa forma, houve uma certa evolução? De certa forma, sim. Mas o suficiente para mudar o meu contexto? Não. Existem coisas que eu preciso deixar de uma vez por todas e outras que eu preciso agarrar e não soltar para o resto da minha vida. Não existe uma mudança radical nos resultados sem uma mudança radical nas crenças e nos hábitos. E é assim, ó. O arrependimento genuíno, ele gera uma mudança radical. Inevitavelmente, você precisa se tornar uma pessoa irreconhecível. Ao ponto das pessoas terem que te conhecer novamente, porque a pessoa que está diante delas, ela não conhece. É tudo novo, é tudo diferente. Ela já não reconhece a sua forma de falar, ela já não reconhece a sua forma de agir e de reagir, ela já não reconhece a forma como você age no seu dia a dia. Na sociedade em que nós vivemos, o arrependimento não é algo tão simples. Hoje existe uma inversão de valores muito grande no meio da nossa sociedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que o parecer é muito mais importante do que o ser. Eu pareço ser algo. Eu pareço ser esse tipo de ser humano. Em outra reunião eu já disse isso. Hoje nós vivemos em um mundo que, por conta das redes sociais, você pode vender a imagem que você quiser. Já viu que impressionante? A gente feia fica bonita nas redes sociais? Gente que não é forte parece ser até mais forte do que o normal. Uma pessoa que não está bem financeiramente, ela pode
transmitir para todos nós, por intermédio das redes sociais, que ela está abafando. É a fotinha com o lado de trás do iPhone só para aparecer a maçãzinha. É aquela foto na frente de um carro, talvez o carro não é nem dela, mas aí ela deixa lá uma mensagem bíblica ali na descrição da postagem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se um dia estive na pior, eu não me lembro mais. Porém, o parecer é algo raso. E muitas pessoas não entendem que o parecer produz os mesmos resultados de não ser. A mesma frustração, a mesma dor, a mesma angústia que nós sentimos por não sermos e não agirmos de determinada forma, o parecer vai produzir a mesma coisa. Vai produzir o mesmo vazio. Vai trazer como consequência as mesmas dores. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas, infelizmente, são tratadas como descartáveis. Instituições como a do casamento, ou até mesmo a da família, são descartáveis. Infelizmente, princípios e valores são negociáveis. Quem pagar mais, aonde eu estiver ganhando, leva. E não pode ser dessa forma. Não tem como nós nos tornarmos um cristão sem ter que abrir mão de algumas coisas. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Se você toma a decisão de assumir Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, se você quer ser chamado de cristão, você necessariamente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Algumas coisas nós vamos deixar por algum tempo, mas existem coisas que nós vamos ter que deixar para sempre. É o famoso, eu poderia resumir tudo o que nós falamos agora com o seguinte versículo: negar-se a si mesmo. Repita isso comigo, por favor. Quando você não morre para si mesmo, você mata a si mesmo. Quando você não morre para si, quando você não morre para as suas vaidades, quando você não morre para aqueles desejos que tentam te controlar de todas as formas, quando você não morre para as vontades da carne, automaticamente você está matando a si mesmo. E a sua morte vai provocar a morte daquilo que existe ao seu redor. A morte do seu contexto familiar. Dependendo do que estiver acontecendo dentro de você, vai refletir num problema de saúde. Dependendo de como estiver a sua condição espiritual, todas as áreas da sua vida serão afetadas. O arrependimento por si só, ele não é fácil, mas ele é necessário e perfeitamente possível. Uma das características mais incríveis do Evangelho, para mim, é o fato de que não importa quem você foi, você pode ter sido o pior ser humano possível. Você pode ter sido um grande mau caráter. Você pode ter traído, você pode ter enganado, você pode ter assassinado, você pode ter feito coisas terríveis. Mas com o Senhor, nós temos a oportunidade de um recomeço. Um recomeço é um novo começo. Um novo começo produz novos frutos. Novos frutos vão produzir um outro tipo de realização. Não foi à toa que a primeira mensagem pregada por João Batista e por Jesus Cristo tenha sido a mesma: arrependimento. Biblicamente falando, ele é o primeiro passo, mas na prática ele acaba sendo utilizado em última instância. Como assim? Muitos esperam perder muitas coisas para tomar a decisão de se arrepender plenamente. Muitos precisam muitas vezes chegar àquela condição de ser insuportável para tirar forças de onde não tem para começar a mudar algumas coisas. Quando na verdade nós não precisamos chegar a esse ponto.
o Espírito Santo nos foi deixado para que não precise chegar a este ponto. Por intermédio da ação do Espírito Santo, eu não preciso chegar no limite, do limite, do limite, do limite, do limite para dizer, agora eu vou mudar. O Espírito do Senhor é o poder dele em nós. É o que nos ajuda a estabelecer mudanças, por mais difíceis que elas sejam. A sua história, ela sempre será contada por aquilo que for mais marcante. Talvez a marca de muitos até o presente momento não seja uma marca positiva. Tem pessoas que quando o nome delas é dito no nosso meio, muitas vezes a reação é a mesma. Nem fala dele. O fulano, porque a marca não é boa. E é assim, biblicamente falando, eu poderia citar o exemplo de Noé. Noé teve problema com o alcoolismo. Ele se embriagou. Se colocou numa condição de nudez. Mas nós não lembramos de Noé por conta disso. Nós lembramos de Noé por conta da construção daquele grande projeto, a arca. Abraão mentiu. Abraão foi um mentiroso. Mas nós não lembramos de Abraão pela mentira. Nós lembramos de Abraão como sendo o pai da fé. O homem de idade que gerou um grande milagre. Eu poderia citar a própria história de Davi. Davi, como todos sabem, foi um adúltero, forjou um contexto para tirar a vida de Urias, mas nós lembramos dele por quê? Porque ele venceu Golias, porque foi um grande rei, foi um homem que não conheceu a derrota. Eu poderia citar a própria história de Moisés. Moisés foi um assassino, tirou a vida de um egípcio, colocou debaixo da terra e depois descobriram o que tinha acontecido, mas nós não lembramos dele por esse motivo. Todos esses homens tiveram boas marcas construídas porque aceitaram ser dirigidos pelo Senhor. Quando o Senhor se apossa da nossa vida, quando o Espírito dele toma a nossa forma de pensar, os nossos corações, quando o Senhor, ele faz morada aqui dentro de nós, nós começamos a construir uma marca, começamos a deixar um legado completamente diferente. Mas eu não posso deixar de dizer que Deus, ele não é um Deus de imposições. Ele poderia impor? Poderia. Mas aonde existe imposição não existe amor. E toda mudança que ele espera que nós soframos é por amor. Se você observar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro que sempre vai te dar os dois lados da moeda. Eu deixo para você bênção, vida, do outro lado eu deixo maldição, deixo morte para você, basta você escolher. Se você for generoso, o resultado é esse. Se você for avarento, o resultado é esse. Se a tua atitude for corajosa, o teu resultado é esse. Se a tua atitude for medrosa, o resultado é esse. Existem algumas mudanças que nós estamos esperando muitas vezes alguém ou até mesmo o próprio Deus enfiar a goela abaixo em nós, mas isso não vai acontecer. Se você deseja uma verdadeira mudança, você vai ter que ser um perseguidor da mudança. Porque no caso de muitos, o que está faltando talvez não é mais uma oração. O que está faltando é um arrependimento genuíno. Quantos por cento o Senhor tem de você? Se você falar, ele tem 99%, eu já adianto, não é o suficiente. Quem aqui é casado? Levanta as mãos, por favor. Homens, você gostaria de 99% da fidelidade da mulher de vocês? Não dá, né? Mulheres, vocês gostariam de 99% da fidelidade dos seus homens? O que você faria com eles se você descobrisse esse 1%? Com Deus não é diferente. Ele não quer 80% do teu coração. Ele não quer 90%. Pode ser 99,9%.
Ele não quer. Ele nos quer por inteiro. Ele quer você de corpo, alma e espírito. Biblicamente falando, nós entendemos que o Senhor, Ele pode nos pedir coisas? Sim. E convenhamos, muitas delas muito difíceis. Mas eu sei que o Senhor não vai pedir tudo o que temos. Mas isso não muda o fato que nós precisamos deixar tudo na mesa à disposição, caso Ele peça. Talvez Ele vai pedir um Isaac, e não vai voltar a pedir mais nada. Mas isso não muda o fato que eu preciso deixar todas as outras partes de mim naquele lugar, porque se o Senhor pedir, Senhor, está aqui. E muitas vezes nós não vamos nem precisar chegar ao ponto de tirar a vida do nosso Isaac. Se nós concebermos aquela entrega, o nosso coração, se verdadeiramente fazemos do nosso coração algo que pertence ao Senhor, é o que Ele mais deseja. O Senhor não precisa do homem para absolutamente nada, mas o homem precisa do Senhor para absolutamente tudo. Olha que coisa, olha como nós somos pó. Os últimos 4, 5 dias para nós foram muito intensos mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Para concluirmos todas as organizações do trabalho do dia 23, o trabalho que aconteceu na segunda-feira, dormimos menos, pulamos algumas refeições. Falando do Vitor, de domingo para segunda-feira, eu fiquei com 3 horas e meia, 4 horas de sono, eu estava um trapo. Quando chegou na segunda-feira após o trabalho, e nós estávamos organizando tudo, eu comecei a sentir um desconforto nos meus 2 joelhos, uma dor que eu nunca senti, algo que eu não sei explicar. Fui dormir, era mais ou menos 3h30 da manhã, às 7h30 eu acordei, porque eu precisava receber o pessoal que ia retirar parte dos equipamentos lá na nave 2, na hora que eu levantei da cama, eu precisei apoiar nela, eu não estava conseguindo esticar os meus joelhos, eu estava andando assim, ó. Mas assim, desesperador. Na hora eu já liguei para o fisioterapeuta que me atende quando eu preciso, e aí ele fez as manobras lá, estou melhor, estou andando normalmente já, mas não é exagero, a dor era tão grande que eu estava andando parecendo um pato. Você entende que você precisa do Senhor para absolutamente tudo. Um dedão do pé quebrado, gente, rouba a paz. Dependendo do teu machucado, do que acontece com você, mexe com o teu humor. Para todas as coisas, nós precisamos do Senhor. Mesmo que hoje você não saiba o que quer, pelo menos você precisa saber quem você quer ser. E por que isso é tão importante? Diga isso comigo, por favor. O meu foco definirá o meu destino. O seu foco de agora vai determinar o seu destino amanhã. Quando nós falamos sobre foco, foco é saber dizer não. Foco é dar a mesma resposta sempre que necessário. Foco é não trocar o importante por aquilo que é irrelevante. Toda pessoa que é, de fato, vencedora, ela carrega uma característica em comum. Toda pessoa bem-sucedida ao extremo. E eu não estou falando de sucesso financeiro. Estou falando de sucesso na vida. Essas pessoas são indistraíveis. Distração é um negócio que tem roubado tanta gente. Tanta gente. E sabe por que muitas pessoas têm uma dificuldade de vencer a distração? Porque a distração por si só ela parece ser inofensiva, porque nem sempre distração é pecado.
Então não existe peso na consciência, não existe acusação, mas a distração, ela, além de poder nos levar ao pecado, ela pode nos afastar do Senhor, ela pode roubar os nossos resultados familiares, ela pode enfraquecer a nossa família. E hoje, se tem algo que você vai encontrar nesse mundo, é a distração. Porém, a distração, olha para a pessoa do teu lado, diga isso a ela, a distração é inimiga do progresso. Eu nunca vi um distraído formar relacionamento com Deus, nunca. Não dá, porque precisa de foco. Precisa de foco. Eu nunca vi um distraído impactar a sua família positivamente. Não estou falando de receber o amor dos seus familiares, mas eu estou falando de receber a admiração, ser admirado. Pessoas distraídas não constroem uma vida relevante. Pequenas distrações sempre vão gerar grandes quedas, vão provocar grandes catástrofes. Quando a distração entra, o piloto automático é acionado dentro de nós. E sempre que isso acontece, você vai voltar a fazer as mesmas coisas. Porque o corpo humano, a mente do homem é programada quase que para voltar sempre, todas as vezes, para aquilo que é familiar. E se você quer viver resultados diferentes, você não pode fazer aquilo que é familiar, aquilo que você conhece. É aquela expressão que todo mundo já disse, ou pelo menos ouviu uma vez na vida: não existe vida nova com escolhas velhas. Não tem como eu me aproximar do Senhor sem estabelecer algumas mudanças na minha vida. Eu ouvi, apareceu um corte para mim, eu não sei se a pessoa era um pastor, não sei, mas crie em Deus. Essa pessoa disse assim nesse corte: Deus, Ele não te aceita como você é, Ele te aceita como você está. Porque quando você entende que é como você está, você entende que quem você é hoje é passageiro. Vai passar, você vai mudar, você vai melhorar. O que acaba acontecendo, quem é que gosta de treinar? Quem faz aqui uma... Acho que a pergunta foi errada. Quem vai à academia? É a pergunta certa. Levanta as mãos, por favor. Sabe o que mais tem na academia? Gente que está lá dentro e não alcança nenhum tipo de resultado. Nem emagrece, nem constrói isso, nem perde um pouquinho de medida. Infelizmente, sabe o que tem aos montes dentro das igrejas? Falando agora da igreja do Senhor. Muita gente que está dentro, mas não produz frutos de mudança. Não produz frutos de arrependimento. Gente, sinceramente, eu acho que todos nós precisamos daquele momento em que nós vamos procurar o isolamento, e dentro desse tempo, desse período, nós faremos uma ressonância da nossa vida. Porque não é comum eu estar dentro de um lugar onde mudanças nos são apresentadas o tempo todo e as coisas não estão mudando. E aí eu estou falando de questões internas, comportamentais. Estou falando de vencer batalhas internas. Estou falando de uma mudança completa, radical na conduta. Mateus 13, versículo 24 ao versículo 30, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem, diga isso comigo por favor, deixem que cresçam juntos, até que momento? Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Uma peneira vai acontecer. É inevitável. Vai chegar um momento em que o trigo vai para o lado e o joio vai para o outro. E nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher se nós seremos trigo ou se nós seremos joio. Nós vamos escolher o tipo de ser humano que nós vamos ser. Nós vamos escolher o tipo de cristão que nós seremos. Nós vamos escolher se nós vamos viver uma vida segundo os princípios e valores que a Bíblia nos apresenta, ou vamos continuar oscilando entre dois caminhos. Mateus 13, do 36 a 43, diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados das colheitas são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos. A multidão não compreendeu a parábola contada por Jesus, mas ainda assim estavam satisfeitos porque haviam recebido curas, bênçãos e libertações. Para eles era o suficiente. É assim, para um novo convertido, você vir por causa de algo é uma coisa, mas você viver a sua vida em função desse algo, depois de um tempo, é um grande problema. Tem decisões que você para de tomar por causa de algo. Uma das provas de maturidade espiritual de uma pessoa é quando ela entende que não é por algo, é por alguém que eu faço. Eu estou fazendo algo, não é porque isso vai me custar, ou por conta disso, eu estou fazendo por causa de alguém. Sabe quando você aparece, ou aparecem para você, com um presente surpresa? Se é surpresa, você não estava esperando. E aí você pergunta assim, ou a pessoa pergunta: mas por quê? É alguma data, é alguma coisa, aconteceu algo? E aí você ou outra pessoa responde: não, eu quis fazer porque eu amo você, porque eu me importo com você, porque para mim você é importante. Profundidade no Senhor é chegar a este ponto. Não é simplesmente eu não vou mentir porque a mentira é do diabo. Eu vou mentir porque o que o Senhor pensa a meu respeito é importante para mim. Quem aqui gosta de entristecer o seu ente querido? Seu familiar? Ninguém, né? Ninguém. Olha,
eu aguento muita coisa. Mas quando eu vejo alguns dos meus, minha esposa principalmente, não estando bem, isso me fere, isso me machuca. Vocês sabiam? Um dia eu compartilho com mais detalhes. Mas vocês sabiam que o choro mais profundo que eu dei na minha vida foi num momento de dor da Catarine? Eu confesso que eu chorei. Mas não conta para ela não, ela está na escolinha. Porque eu não queria mostrar para ela que eu não estava bem naquele momento. Então eu chorei tomando banho. Entrei dentro do banheiro e eu acho que tinha mais lágrimas do que água caindo do chuveiro. Profundidade no Senhor é não querer entristecê-lo. Profundidade no Senhor não é querer não contar uma fofoca porque é feio. É porque eu sei que o meu Deus não aprova. Profundidade no Senhor não é querer pagar o bem porque eu sei que esse bem vai voltar, eu sei que a colheita está chegando, vai ser extraordinário. Não, a despeito de qualquer coisa. Se eu vou ter uma colheita ou não, vou fazer o melhor para o meu Senhor. Se Ele me pede algo, se o meu objetivo é sempre entregar algo, pensando no que Ele vai me devolver, é assim, Ele pode devolver? Até pode. Mas não entendemos ainda o princípio do que significa viver em um relacionamento. Relacionamento por interesse não dá certo entre homens, como que vai dar certo entre nós e o nosso Deus? Se um relacionamento com o Senhor é pautado no que Ele pode apenas fazer, então nós vamos mais fundo. Eu preciso ir mais fundo. Se o motivo pelo qual eu estou dentro da igreja é apenas por questão de desejos pessoais, ainda não entendi que eu estou no raso. Eu preciso me aprofundar no conhecer ao Senhor. E é assim, essa parábola que nós acabamos de ler, a multidão não entendeu. Os discípulos também não entenderam. Mas eles buscaram saber do Senhor. Senhor, nos explique. Nós precisamos ter esse desejo, desenvolver esse desejo em querer nos aprofundar no Senhor. Entender o que não entendemos, ver o que ainda não vimos, ouvir aquilo que nós não estamos ouvindo. Nessa atitude que eles tiveram, existe uma lição extremamente importante. Eles se esforçaram para aprender, porque as bênçãos, as curas, a libertação não era o suficiente. Eles queriam ir além. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, não podemos nos contentar ou ficar satisfeitos apenas por receber bênçãos. E olha, se tem alguém que busca uma bênção, eu gosto, a gente precisa. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente é carne, a gente vai precisar, o tempo todo a gente precisa do favor dele, precisa da misericórdia, tem que cobrir, senão vai dar ruim. Mas não é só isso, não é, quem aqui conhece alguém que só liga para você quando a vaca caiu do brejo, quando tem algum problema, ou uma dor de cabeça? Vocês estão rindo, né? Quem aqui conhece alguém assim? Levanta as mãos, por favor. Eu duvido que você tenha um vínculo de intimidade profundo com essa pessoa. Não tem como. Não tem como. Nós falamos muito sobre a importância da adoração. A Bíblia deixa muito claro que muitos tipos de pessoas buscam a Deus.
mas ele só busca um tipo de pessoas: os que o adoram em espírito e em verdade. Ele busca os adoradores. A adoração mais rasa que existe é: Senhor, eu te louvo, eu te exalto, o Senhor é maravilhoso, é magnífico, o Senhor é incrível. Adorá-lo no momento de louvor, por incrível que pareça, é um estágio inicial. A adoração mais profunda muitas vezes acontece quando você está de boca fechada. Já é o que você faz, não propriamente o que você está falando para o Senhor. É o seu estilo de vida. Quando você está amando ao próximo, você está adorando ao Senhor. Quando você está obedecendo ao Senhor, você está adorando a Ele. Quando você está tendo misericórdia de quem não merece misericórdia, você está adorando ao Senhor. Quando você tem paciência com quem não merece paciência, você está adorando ao Senhor. Quando você libera perdão para quem te fez muito mal, quem arrebentou com o teu coração, esmigalhou ele, você está adorando ao Senhor. E essa, sem dúvida alguma, com a boca fechada, é a forma mais profunda de adoração que existe. Biblicamente falando, não existe nada que nos ensine que a oração deve ser feita de olhos fechados, concordam? Por que a gente fecha os olhos no momento da oração? Eu entendo que é mais por uma questão de foco. Eu não quero me distrair, só que eu preciso desse mesmo foco, não simplesmente quando eu estou com meus olhos fechados, eu preciso do meu foco no lugar certo quando eu estou com meus olhos abertos. Eu preciso conseguir focar o Senhor sem que eu tenha que fazer isso aqui, ó. Ser crente de olhos fechados é fácil, gente, é muito fácil. Mas é de olhos abertos que a gente vê muita coisa. É de olhos abertos que a gente vê a falha das pessoas. É de olhos abertos que nós vemos a tentação. É de olhos abertos que aparecem propostas que podem nos afastar do propósito. Mas nós precisamos estabelecer esse nível elevado. Preste muita atenção. Viver dele é diferente de viver para ele. Não é fazer dele um meio para chegar a um objetivo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso fortalecedor. Nossa, eu estou achando que vocês estão quietinhos hoje. Olha, eu confesso, olha, e assim, eu não bebo, obviamente que eu não bebo. Mas ontem e parcialmente hoje, eu estou conhecendo o sentimento de ressaca. Quando acabou as organizações do trabalho do dia 23, nossa, no dia seguinte, detalhe, adivinha quem fez o primeiro culto da terça-feira, 9 horas da manhã? Misericórdia das pessoas que estavam presentes, eu estava num cansaço. O que eu estava falando antes de falar esse monte de coisa? Agora já era, já esqueci. Lembrei, viver dele é diferente de viver para ele. Viver para ele é descentralizar você, é sair do centro e colocar ele no centro. Mateus 24, 36 ao 39 diz assim: porém, daquele dia em diante, ou daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim também, diga isso comigo por favor, assim também, a vinda do Filho do Homem, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será da mesma forma. No tempo de Noé, predominava o quê?
O hedonismo, quebra de alianças. O hedonismo, ele caracteriza-se pela busca constante da satisfação pessoal. Inclusive naqueles momentos que nós buscamos a Deus só por uma questão de necessidade. É uma vida centrada, prazer individual. Isso acaba tornando a pessoa extremamente egoísta. E esse egoísmo, segundo a Bíblia, onde que nasceu o egoísmo, a vaidade? No coração de quem? Lúcifer, Satanás. Esse sentimento nasceu dentro dele. Gente, sabe qual que é o grande problema do prazer imediato? Diga isso comigo, por favor. Quando o prazer é imediato, a dor é a longo prazo. Quando o prazer é apenas o imediato, a dor vai ser a longo prazo. Isso para tudo, tá? Aqui no contexto está falando da volta do Senhor, salvação. É prazer enquanto nós estamos aqui. 80 anos de prazer, depois é uma eternidade de dor e sofrimento. Mas vamos mudar. Alimentação. Se você der ao seu corpo tudo o que você deseja comer, eu vou falar por mim, eu estaria. Porém, quando eu aprendo a fortalecer o hedonismo, dá um trabalho para vencê-lo. E todas as vezes que cedemos, se torna mais difícil dizer não depois. Toda vez que cedemos para o prazer imediato, fica mais difícil tomar as rédeas depois. Todas as vezes. Quanto mais eu cedo, mais difícil fica. Quanto mais eu cedo, mais difícil fica. Lucas 17, 26 ao 28 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Diga isso comigo, por favor. A carne é insaciável. Ela quer o tempo todo, ela deseja o tempo todo, ela busca algo o tempo todo. No contexto salvação, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não entra pecado. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós podemos buscar muitas coisas, mas o que realmente precisamos buscar é um arrependimento genuíno. É preciso estabelecer um padrão diferente de pensamento. Não posso continuar caindo nas mesmas ciladas, eu não posso continuar tropeçando nas mesmas pedras de tropeço, eu não posso continuar tendo as mesmas reações. Sabe qual é a coisa mais triste que eu entendo que pode acontecer com uma pessoa? É passar 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, ou até mais, e ela continuar a mesma. Poxa, mas estava esperando uma palavra de vitória, queria sair daqui me sentindo um super-herói. Essa palavra de vitória, vai por mim, é a mensagem talvez mais importante, que vai trazer a maior vitória entre todas que nós poderíamos buscar. Tem coisas que são difíceis mudar, muito difícil mudar. Mas sabendo disso, o Senhor nos deixou um consolador, um fortalecedor. Então dá para mudar. Senão você vai estar perdendo tempo. Gente, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou tocar porque me veio à mente agora. Vocês já repararam como
O mundo não tem limite? Eu não quero nem citar o nome da pessoa para não dar ibope, que esse culto vai ser postado. Mas eu vi um vídeo que me chocou. Tem uma mulher na internet muito conhecida. O nome dela, a primeira letra do nome é A. Quem já caiu a ficha? Levanta as mãos, por favor. O segundo é N. Quem já caiu a ficha? Deixa eu ver se melhorou. Está melhorando. O terceiro é D. Já sabem, né? Eu fiquei incrédulo quando eu vi aquela notícia. Para quem não sabe do que eu estou falando de uma mãe que se envolveu intimamente com um filho. Gente, eu confesso que quando eu vi me deu um mal-estar. Eu falei, não, isso aí é para vender, é para gerar imagem, publicidade, isso aí não é real. E aí, quando eu vi que era real, gente, é esse tipo de fruto que o mundo produz. E é assim, ó. Nós temos o Espírito Santo. Então, condenar esse tipo de prática, achar uma loucura, para nós é algo meio óbvio, automático. Mas quando você está lá, entregue, você faz aquilo que um dia você condenou. Já não existe limite. Esse é o problema da carne, é insaciável. Quando você entende que você recebeu o suficiente, não, a carne vai te pedir mais. E ela vai te colocar numa condição terrível, terrível, terrível. E qual que é o grande BO? Deus precisa ter muita misericórdia dessa moça que eu citei e do filho. Mas sabe o que é mais triste? O padrão já está no filho. Estava nela. Agora já tem outro. Se ele não tiver a cabeça, o que vai acontecer? E aí depois? E aí não para. Todos nós reproduzimos algo, tá? Lembra daquela mensagem que foi pregada há um tempo atrás? Que cada um produz segundo a sua espécie? Um João vai produzir outros Joãos. Uma Ana vai produzir outras Anas. E dependendo, quanto mais novo um padrão entra, mais difícil é de sair. É uma via de mão dupla. Quer ver um negócio? Eu estou na minha batalha com as minhas aulas de inglês, né? Nossa, e até eu explicar para o professor que falar português já é difícil, inglês então... E assim, ó, todas as vezes que os professores falam, é mais fácil aprender quando você é pequeno. Mas me dá um arrependimento. Porque de pequeno eu tive a oportunidade de aprender. Quando você não tem responsabilidades, é mais fácil ocupar a tua cabeça com esse tipo de coisa. Você é mais ágil. Eu vejo, sabe o Bispo Murilo? Gente, sabe quem é que melhor fala inglês lá da casa? A Maria, a menininha. Gente, a coisa mais linda. Ela começou a falar comigo... Às vezes ela estava falando algo nada a ver, e eu estava lá confirmando. Só que quando nós falamos do padrão errado, mais novo também é mais fácil aprender. E é mais difícil para sair. Tem coisas que todos nós fazemos no presente momento, porque é um padrão que entrou lá quando a gente era criança. E dá trabalho para tirar. Sabe quem são as pessoas que mais se parecem com o pai e com a mãe? Nos atendimentos que eu faço?
são aquelas que falam assim para mim: eu sou totalmente diferente do meu pai e da minha mãe, mas age igualzinho. Eu já disse para vocês que por muito tempo o gigante da minha vida foi algo chamado de intolerância. Extremamente intolerante. Você acha que foi gratuito isso? Meu pai, ele tem uma natureza intolerante domada pelo Espírito Santo, mas às vezes dava mau contato. Sabe quando começa a piscar a luz? A intolerância vai saindo. E parte desse padrão eu comecei a reproduzir. Emocionais vão reproduzir emocionais. Não tem como, é inevitável. É inevitável. Uma pessoa só consegue romper com isso de fato quando ela se aproxima do Senhor, recebe a presença dEle, e é uma vida dependendo do grau de profundidade, é uma vida lutando contra isso, porque o tempo todo você se vê querendo voltar para aquele contexto, e é algo que é acima das nossas forças, é muito difícil. Tem padrões que eu preciso começar a combater agora, é no presente momento. Primeiro, para não arruinar com a minha vida. Segundo, para não arruinar com a vida de quem vai vir depois. Terceiro, para não arrebentar com tudo. Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu sei que nenhum de vocês se enquadra neste grupo aqui. Eu sei. Ou eu estou enganado? Não, estou certo. Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Se coloquem de pé todos, por favor. Gênesis 13, versículo 10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló e Abraão começaram a ter problemas, os pastores deles entraram em conflito. Abraão sabiamente disse assim: que não haja desavença entre nós, caça o teu canto, eu caço o meu, escolha, direita ou esquerda. Essa é a questão, ó. Assim como Ló pôde escolher, nós também podemos escolher. E olha como são as coisas. Ele olhou, ele não tinha discernimento espiritual, então ele se baseou no quê? No que ele estava vendo. Era como o jardim do Senhor, era como o jardim, parecia, mas na verdade nós sabemos que lá, Sodoma e Gomorra, era um verdadeiro inferno. Nem tudo que é bom aos meus olhos será bom para o meu futuro. Diga isso comigo, por favor. Nem tudo que é bom aos meus olhos será bom para o meu futuro. Muitas vezes o que me dá prazer hoje vai me fazer chorar amanhã. Será que não passou pela mente de Jó o arrependimento de ter escolhido com os olhos naquele momento?
Porque ele perdeu tudo. A mulher dele virou uma estátua. As filhas dele nem se fala o que aconteceu. É estilo esse caso que a gente citou agora há pouco. Mesma coisinha. Assim como o que me faz chorar hoje, pode me trazer muita alegria amanhã. Gente, dependendo do que a gente tem que falar não, a gente chega a se contorcer, que a gente quer falar sim. Aquilo mexe com você. Tem algumas coisas que realmente doem na carne. Que o corpo quer, você quer, eu quero. E olha como Deus insiste, né? Ló, ele foi tirado à força pelo Senhor, por conta da aliança feita com Abraão. Sodoma e Gomorra seria destruída. E o Senhor estava trabalhando para tirar aquela família de lá. Sabe o que o Senhor faz com nós todos os dias? Trabalha para nos tirar deste lugar onde uma destruição vai acontecer. Ele avisa, Ele orienta. Quem dera fosse como Ló, né? Entre aspas, porque o final foi trágico. Mas o Senhor literalmente tirou a força. Eu te adianto, Ele não vai te tirar a força. Ele quer ter misericórdia? Quer. Mas eu não recebo a misericórdia de qualquer jeito. Eu preciso dar lugar para Ele entrar. Romanos 1:18 diz assim: portanto a ira de Deus é revelada do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram, diga isso comigo por favor, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram, e serviram, eu continuo, a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Pegue o seu projeto, por favor, coloque ele no seu coração. Talvez a mudança que você tem buscado, a resposta que você tem buscado para isso, para esse pedaço de papel, esse projeto que você colocou no teu coração, está diretamente ligado a um ato, uma atitude de arrependimento. Nós precisamos deixar um rastro de mudanças. Nós precisamos deixar um rastro de arrependimento. Nós precisamos disso. Deus, Ele quer mudar a nossa realidade? Acredito que sim. Mas eu acredito que Ele quer nos mudar mais do que mudar a nossa realidade. Ele quer um coração novo, um nível de intimidade diferente. Ele busca profundidade. O maior fruto que você pode produzir não é alcançar uma grande vitória.
Mas o verdadeiro novo nascimento, esse é o maior fruto que você pode produzir. A tua comparação não é com terceiros, é com você mesmo. Não tem margem para o velho Vitor viver, isso não pode acontecer. Para uma nova vida florescer, o antigo você precisa morrer. Arrependimento. Arrependimento. A primeira mensagem pregada pelo Senhor Jesus, não vou falar nem de João Batista, eu vou falar de alguém que é maior do que ele, alguém que ele não era nem digno de amarrar as sandálias, Jesus Cristo. A primeira mensagem pregada foi arrependimento, mudança de comportamento. Qual parte do velho homem você percebe que está vivo? Diga ao Senhor neste momento, apresente a Ele, fale: meu Pai, eu percebo que tal característica ainda está presente na minha vida. Eu percebo, meu Pai, que parte desse velho eu ainda está aqui vivo. E eu estou tomando essa decisão, meu Pai, de buscar esse arrependimento genuíno que vai produzir mudanças em todas as áreas da minha vida, mudanças na minha forma de pensar, na forma de falar, de agir. Se te falta forças, peça o Espírito dele. Fale: meu Pai, eu preciso do teu Espírito para mudar. Eu já tentei na força do braço e não consegui. Eu já tentei de todas as formas, mas eu não consegui. Eu tentei, mas não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo, é por aquilo que Ele pode fazer, é por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Diga isso: meu Pai, eu vim buscar essa mudança interna hoje. Meu Pai, eu vim buscar essa mudança interna hoje. Eu vim buscar essa mudança interna hoje. Eu não quero mais ser quem eu fui. Eu não quero mais fazer as mesmas coisas. Ah, Senhor, eu peço, vai até ela neste momento. Espírito Santo, vai até ela. Toque ela da forma que somente o Senhor pode tocar. Toque levando ela a um constrangimento. Toque levando ela a uma tomada de decisão. Vai, Espírito Santo, eu peço. Vai até ela, vai ali no profundo, Senhor. Toque no profundo do coração. Vai até o profundo da mente. Senhor, eu oro, visite ela com grande poder. Ah, Senhor, que os céus desçam à terra nessa noite. Meu Pai, eu declaro nessa noite o batismo desse novo nascimento vai acontecer. Essa nova conversão, essa mudança verdadeira. Não uma mudança de boca, mas uma mudança, meu Pai, marcada por ações. Diga isso a Ele: meu Pai, eu quero isso, meu Pai. Eu quero essa mudança. Eu preciso dessa mudança. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu já perdi muito tempo da minha vida, meu Pai, caindo nas mesmas ciladas, sendo roubado pelos mesmos comportamentos. O que você sabe que hoje pode ser bom aos seus olhos, mas vai ser terrível para o seu futuro, que você precisa deixar de uma vez por todas. Quais são as práticas que você sabe no teu íntimo que você precisa abandonar? Qual é o ponto final que você precisa colocar em alguns comportamentos que você tem tido dificuldade de fazer isso? Quais são as companhias que você tem que abandonar? Diga isso: meu Pai, eu quero ser uma pessoa nova. Meu Pai, eu quero ser uma pessoa nova. Se você não persegue a mudança, se você não coloca força, eu nunca vi uma pessoa que não coloca força alcançando a mudança. Então busca Ele como quem busca o ar. Diga isso a Ele: eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso daquilo que somente o Senhor pode fazer. Não é por uma questão do natural, é só pelo sobrenatural que eu posso mudar, que eu posso vencer a minha carne. Quem não morre para si mesmo, mata a si mesmo todos os dias. Tome essa decisão, morra
para a carne. Não permita que a carne tenha controle sobre a sua vida. Não permita que a carne te vença. Se ela venceu você até o dia de hoje, você vai dizer no teu lugar: eu estou colocando o ponto final. A carne não vai me vencer. A carne não vai me vencer. A carne não vai me vencer. A carne, ela não vai me roubar mais. A carne é insaciável. Ela vai desejar mais e mais. Ela vai desejar mais e mais. Ela sempre vai buscar mais e mais. E não tem limites. Então você precisa colocar um ponto final. O problema não é o que os outros veem. O problema é aquilo que somente você enxerga e o próprio Deus vê. É aquilo que fazemos no anonimato, no secreto. É lá de portas fechadas. É lá que nós somos analisados pelo Senhor. É lá que o Senhor conhece a nossa verdade no íntimo. Meu Senhor, estou aqui, vim te adorar. Certa vez eu ouvi a seguinte frase, eu nunca me esqueci: quero minha vida. Informações importam, Estou aqui, ações importam muito mais. Preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. Olhe para cá um instante. Informações importam, ações importam muito mais. Uma pessoa saber que você ama ela é importante? É. Mas ela receber o seu amor é muito mais importante. Ir à igreja é importante. Ser a igreja é ainda mais importante. Não se contente em dizer eu mudei, quando na prática nós sabemos se de fato mudamos ou não. Eu largo tudo. Trabalhe para ser. Tudo. Trabalhe para se tornar. Eu largo Trabalhe por uma mudança. para viver Jesus. Eu largo a vida. Você sabe que quanto mais você ouve a palavra, mais a consciência pesa a respeito de algumas coisas. Me refaz. A igreja não proíbe nada. Eu É o Espírito que incomoda. largo tudo pra viver tudo. É o Espírito que fala. Eu largo raso pra Nós temos ir mais N passagens na Bíblia que diz assim: quem tem ouvidos, te busco com Ele está falando. que preciso e por intermédio da mensagem de hoje eu acho que Ele está falando muito claramente. quebra-me quantas vezes quiser. Muitas vezes, preste muita atenção, o que eu faço pode não ser um problema para o próximo, mas se é um problema para o meu Deus, eu já saí no prejuízo. Já saí no prejuízo. Pode ser que do jeito que eu falo não afeta tanto as pessoas que estão ao meu redor, mas a Bíblia fala que não pode sair água doce, água salgada dessa mesma fonte. Me ensina a ser como tu és. Feche os seus olhos mais uma vez. A decisão mais importante que você pode tomar é essa decisão de uma mudança interna. Deixe o caminho livre até o Senhor. O Senhor, Ele de todas as formas já desobstruiu o caminho. É como numa das primeiras canções de hoje, o véu se rasgou. Temos acesso a Ele. Porém, tem muitas vezes muito lixo diante de nós que nos impede de chegar nele plenamente. Tire esse lixo da sua vida. Tire o que está contaminando, fazendo a tua vida apodrecer dia após dia. Vai chegar um momento que o joio e o trigo vão ser separados. Você escolhe ser joio ou você escolhe ser trigo?
a peneira será natural. Gente com experiência de causa, tá? Tem coisas que a gente não quer mexer por nada. Eu largo raso pra ir mais profundo, mas precisa mexer. Precisa mexer. Tem pontos que nós não queremos tocar, mas precisa tocar para mudar. Quebra-me quantas vezes quiser. Diga isso a Ele: me refaz. Me refaz. Diga isso a Ele com a força da sua alma. Diga isso: me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Diga isso a Ele: ainda que doa. Eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu. Me refaz, me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és. Me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Diga isso pela fé nesse momento. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pegue a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Com as suas palavras, eu gostaria que neste momento você pedisse ao Senhor: meu Pai, troque o meu coração.
Eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração adorador. Eu quero aprender a adorar ao Senhor com a minha boca fechada. Eu posso não estar dizendo nada, mas eu quero que o meu coração, cada batimento dele, seja uma constante adoração ao Senhor. Eu bendigo o Senhor, eu bendigo quem Tu és. O Senhor é o grande Rei, o Deus incomparável, aquele que me amou desde o princípio, aquele que deu o seu Filho, o seu único Filho, por amor à minha vida. E por isso eu quero, meu Pai, eu quero crescer nessa adoração, eu quero crescer nessa entrega, a despeito do que eu vou receber, independente se eu vou receber ou não. Eu adoro o Senhor, eu bendigo ao Senhor, eu bendigo quem Tu és. Eu tomo essa decisão, não de buscá-lo nos momentos de necessidade, mas todos os dias da minha vida, eu tomo essa decisão. Se você entende que até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, diga a Ele: meu Pai, eu faço uma aliança com o Senhor neste momento, não uma aliança baseada em algo material, um objeto, não, uma aliança no íntimo, uma aliança no meu coração. Eu quero mais do Senhor. Chega de viver dele, comece a viver para Ele. Ele não é um meio, na verdade Ele representa tudo. Ele é o começo, meio e fim, Ele é o tudo. Deus é a nossa vida. Ele nos amou, Ele quer o nosso bem. Já parou para pensar que todas as vezes que viraram as costas para você, Ele sempre esteve lá com as mãos estendidas? A visão que eu tenho dele é como o Pai, não é um pai, é o Pai. No meu choro eu acredito que o meu Pai chora, porque nenhum pai se alegra em ver a dor dos seus filhos. O verdadeiro adorador é aquele que adora em meio à dor, independente do que estiver acontecendo. Tome a decisão, é Ele, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo se baseia nisso. É por intermédio do Senhor, é esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. A presença dele é o que basta. É o que basta. É o que basta. Talvez você acredite que precisa de tantas coisas, mas tudo que você tem buscado, porém na direção errada, é o que o Espírito pode te dar, é o que o Senhor pode te dar. Nada eu serei sem ti. Vai até ela, Espírito Santo. Eu peço, vá até ela. Tome a vida dela. Inunde ela, Senhor. Toque os corações, vai gerando mudança. Eleve, meu Pai, o nível dos corações. Eu peço, meu Pai, o Senhor é o nosso bem mais precioso. Diga isso a Ele, enche o teu peito e diga: o Senhor é o meu tudo. O Senhor é a minha vida. O Senhor é mais importante que o ar que eu respiro. É mais importante do que a comida que eu como. O Senhor é a minha vida. O Senhor é o meu tudo. É o meu alfa, é o meu ômega, é o princípio, é o fim de todas as coisas. O Teu Espírito é o maior presente que o Senhor poderia ter nos dado. O Teu Espírito é o que temos de mais precioso. Não existe nada tão importante quanto isso. Se eu não tenho a Ti, nós não temos nada. Se não temos Ele, não temos nada. Absolutamente nada. Serei sem Ti, Senhor. Só a Tua presença. Só Tua presença é o que me basta. Ele é necessário. Ele é suficiente. Ele é o nosso Senhor. É o nosso único e suficiente Salvador. É a nossa vida. É o nosso tudo. O que seria de nós sem o Senhor? Eu confesso que eu não gosto nem de parar para pensar nisso. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria deles sem você? O que seria de você sem Ele? O que seria da tua família sem o Senhor? O que seria? Sem Ti, o que seria de mim? Sem
sem ti, o que seria de mim? Sem ti, Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro para que o Senhor alcance os corações de uma forma muito profunda. Meu Pai, que todos possam sair daqui com uma decisão tomada, com mudanças estabelecidas. Eu oro, meu Pai, por este novo nascimento, a começar por mim. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos do seu amor, da tua bondade. Nós precisamos do Senhor. Eu oro para que de hoje em diante, que esse dia seja um verdadeiro divisor de águas, que decisões que não foram tomadas antes sejam tomadas hoje. Eu aproveito dessa oportunidade, Senhor, e oro por cada um dos projetos. Eu oro pela vida de todos aqueles que aqui estão. Eu oro para que este ano seja um ano incrível, poderoso, definidor. Como nós temos declarado todos os dias, é tempo de gerarmos o que nunca geramos, é tempo de produzirmos frutos que nunca produzimos, é tempo de estabelecermos, meu Pai, um novo padrão, e este será um padrão muito alto. Eu abençoo a sua vida, eu declaro assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.